E aí, pessoal, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre ventilação mecânica, dando sequência àquele vídeo que a gente começou semana passada sobre PIP, tá bom? Aqui eu tenho um aparelho de anestesia, tá? Muitas vezes não, com certeza na clínica vocês vão ter um aparelho diferente desse, mas a ideia é a mesma, eu quero só que vocês tenham a noção dos conceitos, do funcionamento de uma forma geral, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ventilação controlada, que aí pode ser controlada a volume ou a pressão, tá? Vamos fazer primeiro uma controlada a volume. Então, só lembrando que a ventilação controlada é aquela em que o paciente não tem drive respiratório, tá? Então, o aparelho vai fazer todo o ciclo respiratório pelo paciente. Então, como eu vou ventilar controlada a volume, eu escolho o volume corrente que eu desejo oferecer, que aí no caso vai ser de 6 a 8 ml por quilo de peso, idealmente, tá? Então, se o paciente tem 70 quilos e eu quero oferecer 6 ml por quilo, né, que é de 6 a 8, 6 ml por quilo, 70 quilos, 420 ml. A demora foi porque eu esqueci de quais foram os valores, tá, gente? Não riam de mim, não. Então, 420 ml era o que eu queria oferecer, certo? E aí, o que é essa pressão aqui? Essa pressão aqui não importa muito, mas eu vou já explicar para vocês. Quando eu gero um volume, uma pressão positiva, né, que é a forma de ventilação mecânica, e gerei um volume dentro daquele pulmão, eu estou gerando uma pressão também dentro do pulmão, tá? E essa pressão não depende da minha vontade, depende do quanto eu coloquei de volume aqui e depende da capacidade do pulmão de se distender quando eu gerar esse volume. Então, para gerar um volume de 420, o pulmão, ele abre muito ou abre pouco? Ele é mais elástico e se distende fácil com esses 420 ou ele é mais resistente? Então, se ele for mais resistente, a pressão gerada vai ser maior. Se ele for menos resistente, ou seja, mais complacente, a pressão gerada vai ser menor. Então, a pressão gerada aqui está sendo um pico de 64, né? Tem a pressão de platô também. O pico é aquela primeira pressão, pressão inicial. E aí, aquele volume se distribui pelo pulmão e essa pressão, que inicialmente era alta, ela faz um platô. Essa aqui é a pressão de pico, esse aparelho não dá exatamente a pressão de platô, só você olhando aqui pelo gráfico, mas ó, o pico está aqui, 64 seria aqui, e essa aqui é a pressão de platô, certo? Que é depois que o volume se acomoda naquele pulmão. Então é importante você saber qual a pressão que você está dando. Aqui, inclusive, isso é um alarme, e se passar no caso aqui é que eu já mexi, mas normalmente a gente deixa em 35, estourando 40. Se passar de 35 centímetros de água, a pressão que foi gerada pelo volume que eu coloquei, esse aparelho vai alarmar. Ele já está alarmando aqui, ó. Porque eu coloquei pressão máxima de 35 e ele está dando um pico de 39, então o aparelho alarma. Mas isso aqui não é para você escolher a pressão, é só para ele alarmar, tá? Ó, pressão máxima, que ele tolera sem alarmar. Então, coloquei o volume corrente e vou obter uma pressão de pico e uma pressão de platô, tá? Aqui não está uma curva muito bonita, muito típica, muito bonitinha, porque o ventilador está conectado aqui, ó, nessa parte aqui do aparelho que é fechada. Eu não vou nem soltar, é que isso aqui é fechado, não está passando ar. Inclusive, eu não liberei o fluxo de gases aqui, tá só isso aqui porque ele não fecha mais do que isso, que é um defeito aqui do aparelho. Mas enfim, por isso que não está fazendo uma curva típica, tá? Em outro momento eu mostro uma curva típica. Primeiro eu quero introduzir para vocês esses conceitos básicos. Então, ventilo a volume, gero uma pressão. Ventilo a pressão, gero, obviamente, um volume, senão eu não tenho como ventilar o paciente, né? Não é essa a ideia, colocar um volume lá dentro do pulmão? Então, para ventilar a pressão, como é que eu escolho, então, essa pressão aqui, né? Volume é 6 a 8 ml por quilo. E pressão, como é que eu escolho? Então, você vai colocar uma pressão necessária para conseguir um volume corrente de 6 a 8 ml por quilo. É a mesma ideia. Então, calculo o volume corrente que eu quero para o paciente e aí coloco aqui a pressão e vejo se cheguei nesse volume. 420 que eu quero, não é? Então, essa pressão aqui está baixa. Provavelmente eu não vou conseguir chegar nesse volume porque a gente está sem fluxo aqui no sistema, tá? Mas então, se eu aumento aqui, ó, tá em 11, certo? Tá em 11, fazendo um volume corrente de 13. É um pouquinho variável, você vê que uma hora dá 11, outra hora dá 13, porque depende da complacência do sistema, complacência do pulmão. Aumentei a pressão, vou aumentar o volume. Vamos ver se ele vai aumentar, porque não aumentou. Porque aqui tá, como eu falei, tá longe das condições ideais. Mas enfim, então como é que eu escolho a pressão que eu vou ventilar o paciente?
analiso qual volume que essa pressão vai gerar. Eu quero 420 ml de volume, então eu vou aumentando essa pressão inspiratória até chegar nos 420 que eu desejo, tá bom? A frequência respiratória você se baseia pelo capnógrafo, que aí eu vou fazer uma aula só sobre isso. A PIB você pode deixar uma PIB fisiológica de 5. Então aqui era só para introduzir essa ideia de controlar da volume, você perde o controle da pressão. Controlar da pressão, você perde o controle do volume, tá bom? Então era isso por hoje, gente. Aguardem, próxima semana sai novo vídeo. Até mais!